Olá, novos colegas. Hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos aqui na TV Entorno, que é o Momento do Empreendedor. E para nossa alegria, hoje a gente vai receber o novo colega, o Dr. Oswaldo Rabelo, é tributarista de inteligência de negócios. É um momento muito propício, que o tema que a gente vai tratar é a respeito da recuperação fiscal, e o Dr. Oswaldo já é um especialista nessa área, ele já consegue trazer alguns temas interessantes sobre a recuperação fiscal. Eu vou passar a palavra para ele fazer uma breve apresentação e nós iremos bater um papo sobre o que seria a recuperação fiscal. Seja bem-vindo, novo colega. Passo a palavra para você se apresentar. Obrigado meu amigo Emanuel, obrigado a Prime, obrigado essa oportunidade da gente falar sobre esse momento empreendedor, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Esse é um tema que a gente tem acompanhado todos os dias, né? E eu me chamo Oswaldo Rabelo, sou advogado há quase 10 anos, esse ano eu completo 10 anos de advocacia. Sempre atuei até um tempo atrás numa questão mais generalista, né? Fazia de tudo um pouco, mas entendi que para a gente poder atender melhor o cliente, se tornar especialista era algo necessário. Foi quando eu decidi me tornar especialista em tributário, né? Ser um tributarista de inteligência de negócios, né? Porque eu entendi o seguinte, que não só aqui no Brasil, mas principalmente no Brasil, nós temos os impostos, eles são pagos de maneira indevida ou a maior por muitas empresas, né? Tem estudos do IBPT, por exemplo, IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o principal instituto de direito tributário do país, né? Que aponta que 94% das empresas pagam impostos de maneira indevida ou maior. Quando eu entendi esse mercado, eu decidi me especializar na área e graças ao nosso trabalho aí nós já conseguimos trazer benefícios de mais de 5 milhões de reais para diversas empresas de diversos ramos. Indústria de ração, indústria de alumínio, supermercado, prestador de serviço, corretor de seguros, farmácias, enfim, uma série de empresas já foram beneficiadas com o nosso trabalho. Muito bacana, novo colega. Até um ponto que me chama muita atenção, porque o momento de crise que a gente está vivendo, falar em crédito, em recuperação, é muito interessante para o empreendedor, né? Então, como é que funciona essa questão do crédito? Tem algum tempo estimado? Ele recebe o crédito, recebe valores? Como é que funciona? Então, sobre esse tema da recuperação de crédito tributário, hoje está muito em voga, né? Hoje se fala muito, basta abrir os principais jornais, os principais portais do país que você vai ver lá um tema que a gente fala da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, né? Recentemente, dia 13 de maio, agora o Supremo tomou uma decisão que é uma decisão de uma ação que vem arrastando desde 2003. Ela teve uma decisão final em 15 de março de 2017, só que estavam pendentes julgamentos e embargos declaratórios feitos pela União, porque a União vinha cobrando essas contribuições, esses tributos de PIS e COFINS em valores indevidos e a maior de diversas empresas, porque ele incluía na base de cálculo tributos cujo cálculo é feito em cima do faturamento da empresa, o ICMS. Só que o ICMS ele é um imposto que ele é pago diretamente ao Estado. Só que para que o Estado possa receber, ele tem que passar pela conta do empresário. Então ele passa e vai direto. Aquilo não compõe o faturamento da empresa. Só que a Receita entendia que, por ela passar, ela deveria integrar a base de cálculo PIS e COFINS, que são contribuições cujo cálculo é em cima do faturamento. Então isso gerou um impacto, uma cobrança indevida que hoje é estimada em mais de 358 bilhões de reais. Então só com essa decisão, hoje empresas do lucro real lucro presumido,
elas têm mais de 358 bilhões de créditos para receber. Entende-se que é preciso ajuizar uma ação para pedir essa restituição, e assim era esse entendimento até recentemente, até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mas agora já há uma discussão entre contadores, advogados, tributaristas, que entendem que não há mais essa necessidade de ajuizamento dessa ação específica. Mas isso eu estou falando de um universo de empresas lucro presumido. Mas, por exemplo, que se fala muito de recuperação de crédito tributário para as empresas, por exemplo, que estão no Simples Nacional. Especificamente empresas de autopeças, empresas de farmácia, supermercado, distribuidores de bebida, uma série de empresas que eles pagam imposto indevido, muitas vezes não é nem por para mim é uma satisfação, quero dizer, uma satisfação estar conversando com um contador, que eu acho que o dia que o contador e advogado entender que uma parceria entre um contador e advogado é importante, as nossas empresas nesse país vão ter ganhos expressivos, Tentam arrumar uma briga entre contador e advogado, que um vai roubar o serviço do outro, um vai invadir o serviço do outro, um vai fiscalizar o serviço do outro. Nada. Juntou contador e advogado, as empresas estão salvas tranquilamente, principalmente nessa questão de crédito tributário. Então você imagina por que o Simples Nacional permite essa recuperação de crédito? Porque normalmente, e aqui explicando de uma maneira bem leiga mesmo, existem produtos que eles estão sujeitos a uma tributação que a gente chama de tributação monofásica. Por que monofásico? Porque apenas a indústria é que deve pagar esse imposto, PIS e COFINS monofásico. Tributação única, Tributação única, paga pela indústria. Perfeito. Então, quando a indústria manda para o distribuidor, que manda para o varejista, e que chega no consumidor final, não há mais essa necessidade de cobrar. Só que, muitas vezes, por desconhecimento, muitas vezes por não estar parametrizado o sistema do dono da farmácia, por exemplo, não é um parâmetro, não foi devidamente parametrizado, é que você percebe que há um pagamento indevido ao maior. Perfeito. Então, muitas empresas têm pago essas contribuições, esses tributos que já foram pagos pelo primeiro da cadeia, só que continuam sendo cobrados aqui. Então, tem uma possibilidade enorme de utilizando hoje. Por que tributarista de inteligência de negócio? O que é o tributarista de inteligência de negócio? É mais do que um advogado. Porque um contador pode ser um tributarista de inteligência de negócio, um administrador pode ser um tributarista de inteligência de negócio, uma pessoa formada só com o segundo grau, ela pode ser um tributarista de inteligência de negócio. Por quê? Ela precisa entender esse mundo tributário. Ela não precisa ser formada em nada. Mas só para ela entender isso, ela consegue fazer esses serviços de ajustamento. Eu gosto muito de usar isso. Antes de eu falar em recuperação de crédito, que nós estamos falando aqui, eu gosto de falar assim, eu não quero recuperar nada agora. Eu quero ajustar o presente e o futuro, para que o empresário pague o imposto de maneira justa e correta hoje. Perfeito. Só que quando eu ajusto, eu vou lá no sistema dele, faço o lançamento do produto de maneira correta, que eu consigo fazer a classificação correta e trago para ele. Aí, quando eu percebo isso, eu percebo que eu tenho 5 anos para trás para recuperar de crédito. Então, tem empresas que estão recuperando 50 mil, 10 mil. Tem um caso de um cliente que eu fui falar agora, ele estava super feliz porque ele conseguiu recuperar 16 mil reais. 16 mil reais em tempo de pandemia é muito dinheiro. Mas tem empresas que têm 8 mil, 16 mil para recuperar? Tem. Mas, por exemplo, tem uma empresa que conseguiu recuperar aí mais de
300 milhões de reais de imposto pago indevido ao maior. Maravilha, né, doutor? E isso é só um estudo que a gente consegue fazer utilizando tecnologia. A gente joga no sistema, a gente faz o cálculo, nosso conhecimento, a gente consegue fazer esse diagnóstico para dizer para o empresário, aqui você pagou indevidamente. Perfeito, nobre colega. Até assim, para o nosso telespectador entender, em linhas gerais, existe uma categoria tributária em que você paga sobre a receita bruta, né? Sobre o total. E aí, o que o doutor está tentando explicar para vocês é que você está pagando o imposto do imposto. E o trabalho do tributarista é justamente fazer esse resgate, né? A inteligência fiscal é fazer esse tipo de classificação para que o contribuinte que não fez essa classificação do produto de maneira correta resgate esse crédito, não é isso, doutor? Agora, o valor que ele vai devolver, nobre colega, vai ser em crédito, em dinheiro, e quanto tempo, mais ou menos? Para o pessoal que ficou curioso, né, e fala assim, olha, como é que eu posso fazer, quais são os critérios, né? Como é que eu posso me programar para isso? Para falar do tema do momento, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, é uma tese tributária que foi defendida, o contribuinte ganhou, e ela funciona hoje para o lucro real e lucro presumido. Ótimo. Nesse caso do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, dificilmente você vai conseguir o retorno disso em dinheiro na conta. Ótimo. Provavelmente você vai ter que usar, com certeza você vai ter que usar esse valor para descontar os impostos e os tributos pagos daqui para frente. Então, uma vez que eu peço a homologação desse crédito nos sistemas contábeis, já no próximo mês, quando eu for pagar o PIS e COFINS, que eu for pagar o IRPJ, a CSLL, a sopa de letrinhas tributárias, eu posso usar esse crédito para compensar. Então, o cliente, em vez de pagar, como todo mês ele paga em dinheiro lá, ele pode usar esse crédito para abater daqui para frente. Sim, então, tem excelente. empresas que vão conseguir fazer esse abatimento numa única vez, num único mês, pelo valor que está sendo restituído. E tem empresas que vão passar 40 anos e ela ainda está ali restituindo. Depende muito do montante. Ótimo. Falei muito do Simples Nacional. Farmácia, no Simples Nacional. Supermercado, no Simples Nacional. Setor de autopeças, setor de bateria, setor de gás. Essas empresas. Distribuidores de bebida também, né? Distribuidores de bebida também. Essas empresas, elas estando no Simples Nacional, a gente consegue pedir a restituição do valor, dinheiro em conta do empresário, de 30 a 90 dias. Você fez o estudo, fez o diagnóstico, validou essas contas, você vai no sistema junto com o seu contador, faz a parametrização, faz a retificadora, né? E aí a retificadora aí vai apurar lá, ó, só deu aqui 16 mil reais, para a gente ficar no exemplo dos 16 mil reais de crédito dos últimos 5 anos. Eu entro no sistema junto lá com o contador e peço para que a Receita deposite na conta. Uma vez que eu fiz isso, a Receita validou, de 30 a 90 dias o dinheiro cai na conta do empresário. Detalhe, corrigido pela Selic. Excelente. Era uma curiosidade que eu ia perguntar, né? Porque a gente vai recorrer os últimos 5 anos e aí qual que era o índice que é aplicado. Então é a tabela Selic que é utilizada, né? A tabela Selic que é utilizada lá no mês a mês. Então assim, às vezes você vai apurar um crédito, você tem 16 mil reais no dia do pagamento, no dia que for depositar, é feita a atualização pela Selic. Excelente. Às vezes o cliente vai botar um dinheiro que ele não está esperando. Perfeito. E esse dinheiro ele vai usar para quê? Ele vai usar para investir no negócio dele, ele vai usar para ampliar o negócio dele, vai usar para... Não vai precisar, por exemplo, recorrer a banco para poder falar, pô, imagina você receber 16 mil reais na sua conta num tempo de pandemia. Muito bom, né? É um crédito que vem ajudar, né? Vem a calhar, né? Exatamente. É muito bacana, muito bacana.
Eu estava acompanhando também alguns questionamentos, é que geralmente o pessoal olha muito mais para o setor de farmácias, né? E isso já é uma situação que está consolidada, existem alguns consultores até que batem muito nessa tecla, mas, salvo engano, acho que o setor de bebida de autopeça também é muito viável, né? A gente tem, é comum você chegar naqueles ambientes em que tem um comerciante ali no determinado segmento, e aí a autopeça geralmente ele tem uma mescla entre venda e serviço, né? E às vezes ele fica com um certo receio ali. Olha, eu vou entrar com um pedido desse de recuperação fiscal, como é que vai ser a postura do fisco? É um processo seguro? Até para o pessoal também se tranquilizar, porque quando a gente fala Receita Federal, muitas vezes o contribuinte tem um certo receio, né? E aí é importante a figura do advogado para transmitir essa segurança, né? Para mostrar os caminhos devidos, né? O que é que o senhor poderia acrescentar aí para o pessoal? Bom, correndo o risco de levar a porrada da OAB, eu não acho que é só o advogado que vai dar essa segurança, não. Perfeito. O trabalho conjunto, advogado, contador, o tributarista mesmo, aquela pessoa que entende de tributos, Perfeito. ela vai trazer essa segurança. Por quê? Ela está na legislação. O setor de autopeças, quem paga imposto, PIS e COFINS, é lá, é a indústria que paga. Todo o restante da cadeia não tem que pagar esse PIS e COFINS novamente. Já está pago. Né? Então, o trabalho é a gente fazer a classificação correta dentro do sistema, ver aquilo que foi pago indevidamente e restituir. E aí essa é uma dúvida comum. O fisco vai vir me... Olha, se você pagar em dinheiro, se você achar que está pagando certinho, ainda está pagando a mais, não se preocupe. Se a Receita Federal achar que você está pagando errado, ela vai vir, independente de você. Cada dia você vai acordar e vai ter lá uma intimação no sistema. E hoje ainda tem isso, né? Você entrou no sistema, a intimação está lá. Virou meia-noite e cai a intimação no sistema. Então, o contribuinte está sujeito à fiscalização do fisco de qualquer maneira. Seja ele pagando em dinheiro, seja ele fazendo... O que eu posso, pela nossa experiência, que eu posso dizer? O fisco hoje está muito interessado nas grandes empresas, os grandes contribuintes. Porque os grandes contribuintes, eles investem pesado em estudos tributários. Os grandes contribuintes, eles têm equipe tributária lá junto com eles, contadores, tem toda essa equipe, então, e muitas vezes eles deixam de pagar, muitas vezes eles fazem, eles sonegam. Então, essa é a preocupação. Tem um estudo recente que foi feito pelo IBPT também, que diz o seguinte: só de sonegação fiscal, hoje nós temos 450 bilhões em sonegação fiscal no país. O fisco, com toda essa... só conseguiu fazer a autuação de 240 e poucos bilhões de reais. Ou seja, tem 123 bilhões que está que foi sonegado e o fisco não chegou. Por quê? Porque ainda não tem braço para alcançar, ainda não tem braço para chegar. Mas pensa o seguinte: se eu vou no setor de autopeças, eu faço uma análise, faço um diagnóstico, descubro lá que a empresa está recolhendo imposto indevido ou a maior. Descubro que isso está acontecendo porque o sistema que ela utiliza não está corretamente parametrizado. Eu vou lá e corrijo o sistema. Certo? Quando o fisco vier fazer a autuação, se houver, ele vai olhar e vai ver, não, essa empresa aqui está em conformidade. Perfeito. Porque, por falar em conformidade, semana passada foi lançado o PAC. Não aquele PAC antigo lá dos governos anteriores, né? PAC. O PAC é um programa da Receita Federal de conformidade. O que é a conformidade? É você estar tudo certinho, pagando devidamente, corretamente o fisco. As empresas que estiverem em conformidade nos próximos anos, fizerem um trabalho... Conformidade é um nome brasileiro para a palavra
em inglês que chama compliance. Né? As empresas que estiverem compliance, as empresas que estiverem conformidade, o fisco vai começar a trazer benefícios para essas empresas. Então, quando eu vou lá, ajusto o presente e o futuro, coloco o dinheiro na conta do empresário, fazendo essa restituição, e ainda, com certeza essa empresa vai estar em conformidade. Com o tempo, ela não vai receber, não é autuação, ela vai receber benefício por estar em conformidade. Isso é um ponto muito interessante, até porque nessa parte tributária a gente tem visto assim algumas decisões que é às vezes um pouco preocupante, né? Porque tem aquele ponto do fiscal, o entendimento, aquela parte subjetiva, e às vezes um trabalho que você executa nessa parte fiscal, o governo com pouco tempo muda aquela estrutura e você precisa se adequar, né? Então é interessante a gente chamar a atenção que a gente precisa cada vez mais ficar acompanhando a legislação e procurar estar adequado a esses conceitos tributários, porque senão a empresa está perdendo muito, né? E o doutor já mostrou alguns números aqui que são impressionantes e que o empresário que não ficar atento para essas questões, ele pode até estar jogando dinheiro fora. Eu acho que a gente também não pode ficar tão preocupado nessa situação da Receita Federal, porque foi pago indevidamente e você só está indo buscar resgatar um valor que já é da empresa mesmo. Então, assim, com a ajuda de um profissional qualificado, você não teria basicamente o que se preocupar, né, doutor? Exatamente. O receio, meu amigo, é o seguinte: o receio é porque muitos se dizem tributaristas e muitos vão lá e fraudam o sistema, muitos entram lá. Então há muita fraude fiscal, muitas vezes com a anuência do empresário, muitas vezes com a anuência do contador, do advogado, né? E aí é fraude mesmo, e aí o cara está sujeito não à fiscalização, está sujeito à cadeia. Perfeito. Né? Então o empresário tem muito medo em relação a isso. Mas quando você faz um trabalho sério, um diagnóstico sério, com base na legislação, a legislação tributária é muito pesada. Nós temos a nossa Constituição desde 1988. Né? De 1988 para cá, entre leis e normas tributárias, abrangendo federal, municipal, são mais de 5 mil municípios, e estadual, nós temos hoje editadas de 88 para cá mais de 6 milhões de normas tributárias. Todos os dias, 40 e poucas novas normas são editadas no Brasil. Então é um sistema muito complexo, um sistema muito difícil. Então, um profissional qualificado, mais do que um profissional qualificado, uma equipe profissional com vias a buscar, utilizar os dados tributários, né? Eu vou lá, busco os dados para fazer uma análise desses dados. Por isso, tributarista de inteligência de negócio, porque você está pegando os dados, você está fazendo um diagnóstico, está fazendo um trabalho de trazer luz para algo que é muito difícil. Você imagina você ter que pegar 6 milhões de normas e adequar aquela empresa para aquilo. E é por isso que as empresas estão aí pagando a maior. E o absurdo é o seguinte: o absurdo é que, eu falei aqui no início, que 358 bilhões estão na praça aí para as empresas recuperarem. Só que, por uma questão da chamada modulação que o STF fez, ou seja, ao invés de permitir que as empresas recuperem tudo desde sempre que pagou errado, estabelecer lá uma certa data, o fisco ainda assim se beneficiou, ficando com 250 bilhões de impostos, tributos que foram pagos indevidamente e está lá, está feliz, porque não vai ser recuperado. Perfeito. Mas se você fizer uma análise, empresa a empresa, né, a gente falou muito do Simples aqui, você deve concordar comigo, que o pessoal que atua no Simples, eles acham que não precisam dessa assessoria tributária, porque é uma empresa pequena, é o contrário. Provavelmente a empresa,
Uma empresa no MEI, Aham. ela precisa de uma assessoria tributária. Por quê? Uma assessoria tributária pode tirar uma empresa do MEI, colocar ela no simples, para ir para o presumido e para ir para o real. A empresa no real, se seguir o valor, ela vai estar faturando milhões. Então, o planejamento tributário pode permitir isso. O que permite, por exemplo, o planejamento tributário? Te contei mais cedo aqui, né? A história do sonho de valsa para você. Ele é um bombom ou um biscoito? Para mim é um bombom, né? Ele foi tido como bombom. Só que um estudo tributário apontou o seguinte, que se ele aumentasse a quantidade de waffle dentro do bombom, ele poderia ser classificado como biscoito, e a alíquota tributária do biscoito ela é muito menor do que a alíquota do bombom. Então, quantos milhões a empresa, a indústria economizaria aí, né? Faturou só por conta dessa mudança de qualificação? Perfeito. Só um detalhe, e é isso que, por isso que é importante buscar essa assessoria. Porque muitas vezes você está começando uma empresa e você inicia na empresa, você fazer a classificação do produto que você vai comercializar de maneira correta, você já começa pagando imposto, os tributos de maneira menor. Justamente, que é sempre um ponto que a gente trata dessa classificação, né? O cuidado, né, no trato dessa classificação do produto. Até lembrei um caso também curioso, que mais ou menos há uns 20 anos atrás, né, que isso aconteceu. O pessoal estava começando a importar aquela sandália, que acho que chama Croc, né? Ela tem uma certa abertura lá. E aí, quando o produto chegou lá, na hora de fazer o desembaraço aduaneiro, o fiscal chegou lá e falou assim, olha, essa aqui tem uma situação do revestimento de borracha e aí é um sapato. E o cara, não, mas é uma sandália. E aí o fiscal foi e autuou a empresa, né? E aí ela teve que pagar tudo certinho, como se fosse um sapato, um alíquota um pouco maior. 20 anos depois, veio a mesma situação, um outro fiscal e falou assim, não, isso aqui não é um sapato, isso aqui é uma sandália. E a empresa teve que reclassificar o produto, aí solicitou o crédito. Então veja como é complexo isso, né? Quanto que a gente não tem que ter cuidado no trato do negócio. Até um outro ponto que eu lembrei também, nobre colega, foi da cerveja, né? Porque assim, a Skol chegou a lançar um produto específico, ela tem uma cerveja tradicional, ela lançou um produto com um pouco mais, aumentou um pouco o teor alcoólico da bebida, né? Eu não sei muito bem o nome, mas é uma que ela tinha o rótulo um pouco lilás, assim, né? Então ela aumentou e colocou uma cor para destacar. E aí elas começaram utilizando o crédito, né, específico lá, como se fosse cerveja, e depois a Ambev entendeu que aquilo ali não era cerveja, porque quando ele aumentou um pouquinho o teor alcoólico, ela deixou de ser cerveja e passou a ser uma bebida destilada, né? Então veja como é um cenário tão complexo, né? O quanto que as empresas não estão perdendo com relação a esse tipo de classificação. E até chamar a atenção dos nossos ouvintes aí, porque assim, geralmente você imagina que só os grandes que passam por essas situações, né? Mas na verdade todo mundo tem essa dificuldade. O que a gente está conseguindo identificar assim é que esses maiores conseguiram encontrar, né, esse nicho aí, esse gargalo. Mas se você procurar na empresa pequena, também vai haver isso, né? Eu vou até um pouco mais longe, né? Eu tenho certeza que essa questão da Ambev que você narrou, o aumento do teor alcoólico para mudar a classificação foi proposta por um tributarista. Foi proposta por um tributarista de inteligência de negócios quando foi fazer o planejamento tributário. Olha, nós identificamos aqui na legislação, se ela for classificada como uma bebida desse tipo, ela vai ter uma alíquota menor, muito menor. Então, para ela ser classificada desse tipo, então ela tem que ter lá um teor alcoólico X. Então vamos botar esse teor alcoólico X. Isso faz parte do quê? Planejamento tributário. Na verdade, você chamou a atenção muito interessante, um fato muito interessante chamou a atenção. Você falou de algumas coisas relativo à mudança de regime tributário, mas você falou de folha de pagamento, você falou do sistema S, por exemplo. Certo.
Hoje, nós temos teses tributárias que o contribuinte está com excessos reais de ganho nos tribunais superiores, em que está havendo cobrança indevida de tributos sobre folha de pagamento. Por exemplo, verba indenizatória, que não deveria estar compondo a base de cálculo da contribuição patronal, ali todo mês está sendo cobrado as verbas indenizatórias, porque elas são verbas indenizatórias, elas têm o caráter indenizatório dela impede que haja tributos sobre ela. O sistema S, você recolhe lá 5,8% na folha de pagamento, e só que tem um limitador para esse 5,8%. E esse limitador é uma tese que nós temos como resolver. Nós podemos fazer um negócio chamado compliance de folha de pagamento. Perfeito. Que é o quê? É você ajustar a folha de pagamento para que seja pago de maneira devida. Uma vez que eu faço esse compliance de folha de pagamento, por exemplo, uma empresa do Simples, que tem aí 15, 20 funcionários, uma vez que eu reduzo essa carga, eu consigo começar a pensar o seguinte: opa, será que você não está na hora de sair do Simples Nacional e vir para o lucro real ou para o lucro presumido? Perfeito. Já que eu consegui reduzir a folha de pagamento? Uma coisa interessante, transportadoras, às vezes as transportadoras, elas estão ali no Simples Nacional. Perfeito. Ou no próprio, ou mesmo no lucro presumido. Só que ela está ali, por exemplo, pagando caixa de papelão, que é necessária, essencial e imprescindível para o negócio dela. Perfeito. Ora, se a caixa de papelão ela é necessária, essencial e imprescindível para o negócio dela, se ela estiver no lucro real, por exemplo, eu posso excluir esses insumos da base de cálculo do imposto. Perfeito. Então, assim, é um mundo gigantesco de trabalho, sabe? Eu acho que desde o MEI até do MEI, o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido mundial, todas essas empresas, pequenas, médias, grandes empresas, precisam de um trabalho conjunto de advogado, contador, precisa de um auxílio de um tributarista. Sim. É preciso, nós respeitamos muito o pessoal da CDL, né, da Câmara de Dirigentes Logistas. É um pessoal que está muito próximo com o empresário, sabe? Nós precisamos usar esse meio para quê? Para educar o empresário. O empresário precisa ser educado. Ele precisa ser educado para quê? Para que ele possa investir no negócio dele e crescer. Você falou da síndrome do Peter Pan, né? O cara precisa para ter medo de crescer. Só que por que ele tem medo de crescer? Porque todo dia fala, vai ter fiscalização, vai ter autuação, vai ter isso, vai ter aquilo, fraude, sonegação, você vai ser preso, não sei o quê. O cara, eu prefiro ficar aqui na minha. Na verdade, tudo que ele precisa é de uma assessoria bem feita. Perfeito, não, colega. Até pegando um gancho na sua fala, eu já observei diversos casos em que houve o contribuinte, assim, não eram clientes nossos, mas que nos procuraram, eles receberam a atuação, mas ficaram receosos em entrar, em fazer uma revisão fiscal para verificar se realmente eram aquelas situações mesmo. Então, acho que é importante também o trabalho dessas instituições de conscientizar o empresário, de dar um treinamento específico, né? Dizer, olha, você tem com quem contar, né? Nós estamos aqui para te dar um apoio. Então, sempre que você recorrer a essas instituições, focar no teu segmento e tentar se especializar, né? Às vezes o pessoal comenta que o brasileiro é um dos povos que tem mais coragem de empreender, né? E, na verdade, eu sempre imagino assim, que muitas vezes o brasileiro ele empreende por falta de opção mesmo, ele não se planeja, né? O perfil do empresário hoje em dia é aquele cara que trabalhou vários anos em uma empresa, não se preparou para sair da empresa, de repente ele perde o emprego, pega o valor da rescisão e investe no negócio, sem conhecimento de nada, sem procurar um profissional específico, e às vezes, quando a gente vai tentar uma solução, já é tarde demais, né? Então,
chamar a atenção também do pessoal para se qualificar mais com relação a essa situação do seu ambiente de trabalho, se especializar no teu segmento, procurar profissionais que sejam capacitados para te dar esse tipo de know-how aí para você poder trabalhar direitinho. E ele também tem que querer, né? Porque às vezes ele procura o profissional dá algumas orientações, mas ele não faz, né? Então eu também vou dar um puxãozinho de orelha aqui no pessoal para ficar atento com relação a isso, porque tem muitas oportunidades, tem muito profissional, você observa um universo muito grande e as pessoas não se favorecem disso, né? Por falta até de entender bem o processo, então muitas vezes acontece, ele fala assim, eu vou deixar de mão, acho que eu não vou mexer com isso, vai mexer com o Estado, isso é um problema, né? Então, dizer para o pessoal que não tenha medo, né? Que pode empreender, trabalhe e procure os profissionais para que ele consiga tocar o negócio, né, nosso colega? Eu acho que, mas o medo é por conta do desconhecimento, né? O medo, a pessoa tem medo muitas vezes porque ela desconhece o que vai acontecer com ela. Verdade. E o medo trava, né? Medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da morte, né? O medo muitas vezes ele acontece pelo desconhecido. A partir do momento que hoje a gente tem internet aí, hoje você tem no Instagram, você tem no Google, você tem, olha, são tantos, no YouTube tem tanto vídeo ensinando o cara a empreender, o cara a buscar o profissional correto, mas é tanto que hoje não é nem desculpa, mas é porque realmente o cara quer ir no peito e na coragem, é o jeitinho, né? Ontem, se eu não me engano, acho que eu estava vendo no seu canal, você fez um post lá, bacana, onde eu falava assim que são os 3 erros que o empresário comete. Um deles é o seguinte, é o cara confundir as contas da empresa com as contas pessoais. Perfeito. O brasileiro é muito useiro e vezeiro em fazer isso. Justamente. Por quê? Muitas vezes por desconhecimento. Por quê? Porque na verdade ele está substituindo, ele quer subir o que você falou certo. Por falta de opção ele vai empreender. Né? Não que ele vai empreender, só que aí ele está usando. Bom, quando eu estou empreendendo, ele tem a visão ainda da CLT. Ele acha que ele ainda é CLT, que ele não é o patrão dele. Ele acha que o dinheiro caiu ali, então ele pode gastar com o que ele quiser, como ele quiser, porque ele quiser. E não é bem assim, né? Verdade. Mas não tem que ter medo. E não procurar o profissional quando tiver uma autuação. Perfeito. Quando tiver autuação, sim, procure rapidamente o profissional. Mas procurar antes, para evitar que haja autuação. Justamente. A ideia do compliance, né? De prevenção, né? Prevenção. Sabe? Perfeito. Às vezes, eu não quero pagar os honorários do cara para fazer isso. Honorários é muito caro. Mas às vezes ele sofreu autuação, ele vai pagar, ele vai quebrar o negócio dele. Verdade. Hoje tem um aplicativo da Procuradoria da Fazenda Nacional, chama Dívida Aberta, onde todas as informações de todas as empresas, se ela deve ou não, se ela está com o nome na dívida ativa ou não, você descobre ali. Perfeito. E aí eu vi aquilo como uma oportunidade, porque hoje eu vejo uma empresa lá, eu vejo que a empresa está devendo, as empresas não sabem que a Receita Federal e a PGFN tem programas hoje de regularização fiscal. Sim. Você está devendo, hoje você consegue, numa negociação com a Receita, com a PGFN, você às vezes consegue reduzir até 70% do valor da dívida, ainda parcelar, a perder de vista. O empresário também não está sabendo disso. Verdade. Sabe? É muita informação que o empresário ele vai buscar onde? Ele vai buscar com um profissional, ele vai buscar busca na internet, busca a CDL, busca as associações, Perfeito. busca a contabilidade. E o dia que, eu falei aqui no início, vou repetir, o dia que contador e advogado entenderem que juntos eles vão salvar as empresas desse país, segura, porque são os profissionais capacitados. Estou falando disso porque advogado, contador, mas
uma equipe multidisciplinar de tributaristas, contadores e tal, que vão conseguir salvar as empresas desse país melhor do que ficar nas redes sociais bandeira A, bandeira B, isso, aquilo, ódio para cá, ódio para lá, não. Acho que cada um fizer a sua parte e sendo bem assessorado. Essa questão do tributarista que eu falei, nos Estados Unidos são os taxologists. São o profissional especializado em estudos em tributário. Muito interessante. Né? Por isso, então é um mercado, inclusive é um mercado muito promissor ainda para quem quiser atuar nessa área tributarista. É muito grande, um espaço muito grande. Nós temos hoje no Brasil 26 milhões de empresas ativas. Isso é muito interessante, tem um número... 26 milhões de empresas ativas. Você imagina o mundo que você tem de empresas que não buscam assessoria para crescer. É verdade. Até pegando um gancho aí na sua fala, pode até parecer um clichê, mas eu concordo, né? Juntos somos mais fortes, né? Então, o profissional de contabilidade aliado ao profissional do direito, eu tenho certeza que o trabalho vai ficar muito mais qualificado para aquele empreendedor que está tendo uma série de dúvidas e todo mundo só tem a ganhar, né? Eu acho que o mercado ganha, todo mundo ganha com isso. E aí, nobre colega, o papo está muito interessante, eu queria agradecer demais, a gente já está caminhando para o final. Eu queria agradecer você ter aceitado o convite para a gente, por mais que seja um tema muito técnico, mas a gente está tentando bater aquele papo para chegar para aquela pessoa que não tem muito aquela situação, aquela vivência da classificação de produto, dessa linguagem jurídica, né? Então, queria passar a palavra para você e fazer as suas considerações finais, colocar, se puder também se colocar à disposição do pessoal que está assistindo, para mais esclarecimentos, né? Se o pessoal pode, um e-mail, alguma coisa, que o pessoal quiser entrar em contato também, esclarecer alguma dúvida. Claro. Eu que agradeço a oportunidade. Acho muito importante trabalhar para fazer essa educação no empresário. Né? Eu acho que o empresário forte, nós vamos ter um país forte, crescimento. O empresário que cresce faz a economia crescer. A economia crescendo é mais emprego, é mais oportunidade, é menos pessoas na miséria. Né? Perfeito. Então, é fazer o nosso trabalho. Eu estou muito ativo no Instagram, né? @Rabelo_Osvaldo, @Rabelo_Osvaldo. Me procura lá já tem alguns conteúdos para supermercado, para farmácia, negociação de dívida tributária. Estou no LinkedIn também, me procura lá, Osvaldo Rabelo, também pode me procurar lá também. E meu e-mail é adv.osvaldo.rabelo@gmail.com, adv de advogado, Osvaldo com V, .rabelo com L só, @gmail.com. E obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês para tratar desse tema de empreendedorismo, porque eu acho que juntos somos mais fortes. Verdade. Juntos vamos fazer essas empresas crescerem, porque juntos, a gente fazendo a nossa parte, nós não vamos precisar do Estado para nos auxiliar. Verdade. Essa é a verdade. Excelente. Então, eu quero convidar também o telespectador que tiver alguma dúvida, conforme o nobre colega já divulgou os seus canais, a gente pode, em um segundo momento, esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. A gente sabe que o tempo é um pouco curto, então a gente deixou para fazer esse esclarecimento no segundo momento. Mas se você achou interessante, você pode enviar um e-mail também para primecontabilidade@gmail.com, que nós iremos esclarecer as suas dúvidas também em tempo hábil. Então, agradecendo também o pessoal da TV em Torno por ter aberto esse espaço para nós aqui e convidá-los a curtir o canal, compartilhar com seus amigos e fique atento, porque a gente vai trazer novos temas aí sobre essa parte de empreendedorismo. A gente está apenas começando e eu queria deixar aberto aí o convite para todos vocês fazerem a divulgação e acompanhar conosco o nosso programa. Um abraço e até mais.